Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma aula, não é? Estou aqui eu na minha cadeira de balanço nesta segunda-feira, né? A chamada A Folga do Padre. Estou aproveitando para fazer as aulas, para atualizar, não é? O curso e aí já me encaminhando para o final deste curso, para entrar em um novo curso, tá certo? Tendo já feito o curso de catecismo, com o catecismo da Igreja Católica, mais de 100 aulas, não é? Postas, o catecismo da Igreja Católica, número por número, que eu vi, você pode acessar e acompanhar. Agora, tem outros cursos também na página. Infelizmente, o Facebook fez uma nova roupagem e fica difícil encontrar os vídeos. Então, a equipe, a PASCOM da minha paróquia, né, que é a Ariane, está vendo todos os cursos com muita dificuldade, um trabalho de gigante para postar no YouTube. Ali, né, na playlist você vai encontrar todos os cursos. Então temos o curso do Catecismo da Igreja Católica, temos esse agora que estamos terminando, Doutrina Cristã, temos curso de Demonologia, temos curso de Mariologia, temos o curso de Liturgia completo, Liturgia, Missa parte por parte, não é? Temos o curso das Sagradas Escrituras também, vejam, temos muitos cursos, não é? Jacira Joana está aí, que acompanhou, é aluna desde os primeiros cursos, ela é testemunha, tá certo? E a gente quer continuar, né, ajudando o povo de Deus também na evangelização. Então você pode baixar as aulas, você pode passar na sua comunidade, na sua pastoral, no seu grupo, enviar para os seus amigos, se você achar interessante, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vou ficar aqui me balançando e ao mesmo tempo dando aula, não é? Com muita tranquilidade. O som está chegando bem o som. Né? São cursos extraordinários, avante, né? Está dizendo aí a Jacira Joana. Diga aí que o som está chegando bem, está chegando bom o som, vejam aí. Né? Helena, excelente, Joana está dizendo. Helena Mier, não é? É isso mesmo? Sua bênção, Padre, como faço para recuperar as aulas perdidas, né? Oh, Helena, sobretudo, veja, sobretudo neste este curso de Doutrina Cristã, praticamente todo o curso tem no YouTube, tá certo? Vou pedir para Ariane colocar o endereço. Quando ela entrar, ela vai colocar o endereço aí do YouTube, da página, para que você possa acompanhar lá todos os cursos, tá bem? Então, ofício divino, origem e forma. Ato do culto público é também o ofício divino. Oração vocal que a igreja prescreve ser diariamente recitada em horas estabelecidas por pessoas designadas para isso, isto é, pelos que receberam o subdiaconato, que era assim, desde o Concílio de Trento, né? Agora é o diaconato, né? Desde o diaconato, ou estejam investidos de um benefício eclesiástico e hajam emitido a profissão em um instituto religioso com essa obrigação. Então vamos lá, né? Todos os religiosos e religiosas consagrados, não é? Os propedêuticos, que são aqueles que estão discernindo a vocação para o sacerdócio, o seminário maior no curso de Filosofia e Teologia, os diáconos,
os sacerdotes, os bispos e o Papa, nós somos canonicamente, veja, obrigados a rezarmos o ofício divino, que era esse nome dito, e hoje a oração das horas, chamado assim, não é? Oração das horas. E que você pode também rezar como leigo consagrado, como um leigo batizado, e que existem muitos aplicativos, sobretudo aquele católico orante, não é? Tem o aplicativo que tem a liturgia das horas. Ou simplesmente você coloca no Google, liturgia das horas. Então temos o ofício das leituras, não é? Que é desde as 0 horas até as 6 horas, que pode ler o ofício da leitura. Durante qualquer hora da madrugada, da noite, pode ler até 6 horas da manhã. Temos as laudes, que desde as 6 horas até as 8 horas da manhã. Temos a Tessa, que é a hora, veja, das 9 horas até 11 horas, chamada das 9 horas da manhã, a oração. Temos a hora média, que é a hora das 12 horas até as 15 horas. Temos a nona, que é a oração das 15 horas até as 5 horas da tarde. E por isso vem as vésperas, não é? Que já é, terminando o dia, já é a véspera de um novo dia para os judeus, que era a doutrina judaica. E as completas, como formos dormir, né? Que os monges já fazem desde as 19 horas, tá certo? São 7 orações que fazemos canonicamente. O ofício divino, em substância, remonta aos tempos apostólicos. Veja, na sua substância, na sua essência, remonta aos tempos apostólicos. Como é antiguíssima essas orações. Lemos, com efeito, nos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo descera enquanto oravam na hora, veja, de Tessia, que São Pedro subira à parte superior da casa, a hora nona, para a oração, etc. Veja, então, desde as 9 horas até as 3 horas da tarde, que eles estavam em oração. A hora Tessa e a hora nona, de 9 às 3 horas da tarde. E é interessante aqui a gente aplicar na cronologia da paixão. Essas horas, né, elas são relacionadas à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. As horas da Via Crucis, da Via Sacra, não é, que ele sofreu. Quanto à forma, no princípio não havia regra. Recitavam os salmos e os hinos e liam as Sagradas Escrituras. Mais tarde, essas orações foram coordenadas paulatinamente com regras precisas, em livros que se chamaram breviários, não é? Que existiam as orações mais breves. O compêndio das fórmulas de orações a serem recitadas e das rubricas a observar em tal recitação. O Divino Ofício divide-se em noturno e diurno e compreende 7 orações. Já falei, não é? Vamos lá? O noturno é constituído de matinas e laudes, o ofício das leituras e as laudes. O diurno, das horas ditas menores, a Tessa, das 9 horas, a hora média das 12 e a nona, não é? Das 3 horas. Vamos ver, menores. Isto é, prima, Tessa, sexta e noa, além das vésperas das 5 horas e as completas também. O ofício divino compõe-se do saltério, isto é, da coleção de 150 salmos distribuídos pelas várias horas dos 7 dias da semana. 7 dias da semana com 7 orações cada dia. Vamos avante,
vejam, de lições extraídas da Sagrada Escritura, do Velho e do Novo Testamento, de trechos do Evangelho, com homilias de algum santo doutor, de resumos da vida dos santos, de hinos, versículos, antífonas e preces. Oremos. Tudo harmonicamente distribuído de modo a constituir não só uma súplica, oração ao Senhor, mas ensino e alimento espiritual para os que os recitam, não é? Então, nestas orações, sobretudo no ofício das leituras, como vimos aqui, né, temos os salmos, 3 salmos, geralmente é assim, não é? Um hino, 3 salmos, né? Temos uma leitura do Antigo e do Novo Testamento, das Sagradas Escrituras, e temos um texto dos padres da igreja, chamada patrística, não é? Ou de alguns santos, ou até mesmo de alguns documentos do Concílio Vaticano II, extraordinário, ou de alguns papas também, que serve para nós como meditação, não é? Como reflexão e como também contemplação. Eu faço no início do dia a minha meditação. É coisa extraordinária, é aconselhável àqueles que querem crescer nas virtudes teologais, na fé, na esperança, na caridade, que querem crescer na espiritualidade e querem caminhar, né, genuinamente com a igreja. Um outro aspecto que esta oração também é pessoal, é privada, particular, mas é pública. Não é? É rezada também pelo povo e para o povo também. Tá certo? Sobretudo ao despertar, não é? E rezar por aqueles que vão trabalhar, aqueles que já estão no campo, os alunos que vão para a escola, não é? Enfim, também para o meu dia, não é? Eu peço inspiração, sabedoria, peço proteção, veja, e vou crescendo nas virtudes do Senhor, tá certo? É extraordinário, por isso que vale a pena o ofício divino, que é chamado também a liturgia das horas, que você encontra, basta colocar, como disse outrora, colocar no Google liturgia das horas, que você tem lá todas as orações que você pode rezar com a igreja, né, e pela igreja também. Vamos agora para a administração dos sacramentos, os ritos e preces para cada sacramento. Nós estamos apenas em 12 minutos, eu acho que dá para ver, não é? Cada sacramento aqui, breve, viu? Porque esse curso é de doutrina cristã, bem? Até o Concílio de Trento, por isso que eu vou atualizando a linguagem, atualizando a doutrina, atualizando o cano, portanto, não é? E a disciplina litúrgica. Vamos avante. A Igreja, na administração dos sacramentos, acompanha a parte essencial estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo e, por isso, invariável de ritos especiais e orações para melhor fazer, compreender a essência e a eficácia de cada celebração, de cada sacramento e de cada rito, não é? Entre essência e eficácia. E se estamos na essência, na substância, ela é sempre eficaz, né? É quase uma redundância. Veja, se na minha vida pessoal eu atinjo a essência, eu sou eficaz. Se eu foco na essência, eu serei eficaz. Mas se eu foco na periferia, não existe eficácia. Eu vou trabalhar, vou lutar, eu vou correr, vou me cansar. Não é? E o cansaço me traz uma frustração. A frustração me traz uma angústia. E a angústia me convence que não vale a pena, que não tem sentido, eu desisto. A maioria das pessoas, infelizmente, estão nessa vibe aí, né? De sempre estar pululando
na sua periferia, na periferia da sua vida, da sua existência, na periferia da sua profissão, na periferia da sua vocação. Por isso que corre para mostrar serviço, não é? Trabalha, se cansa, se frustra. O essencial. E por isso que a igreja tem no mundo, veja, no mundo essa função. Como diz a Gaudium et Spes, é parceira do mundo para mostrar ao mundo a essência, para não perder a essência das coisas. Então vamos para o primeiro sacramento. Qual é o primeiro sacramento? Todos nós sabemos, o batismo, certo? Esse solene ato inicial da vida cristã vem acompanhado de preces magníficas e ritos expressivos. A igreja começa por dispor a alma do candidato ao batismo, expulsando dele o demônio que imperava pelo pecado original. Certo? É a primeira função do batismo, do sacramento do batismo, ou seja, é nos perdoar, limpar dessa nódoa, dessa mancha, dessa marca do pecado da origem dos nossos pais, chamado assim um pecado original de Adão e Eva. Todos nós nascemos na queda, todos nós nascemos com essa mancha. A única que foi preservada foi Nossa Senhora. Vamos lá, o sacerdote sopra no rosto do candidato para santificar ou significar o que o Espírito de Deus já o vai dispor a acolher a graça da regeneração cristã. Não é? Esse rito menor aqui, não é? Já foi tirado pelo rito, veja, pelo Concílio Vaticano II. Certo? Ficou apenas a oração de exorcismo sobre o candidato, não é? Porque ainda não chegou no sacramento, aliás, no rito essencial do batismo, que é o rito lá na pia batismal, não é? Nas águas. Nos lábios do aspirante coloca um grãozinho de sal para exprimir a divina sabedoria do Evangelho que doravante deverá informar-lhe a vida. Ainda existe esse rito, não é? É um rito bastante expressivo. Mas atenção, cuidado, né? Se colocar demais, se for, não é, muito novinho, se for bebê, apenas, vejam, não é, o dedo molhado, não muito sal, porque em muitos casos sufoca a criança, não é? Machuca a criança, agride a criança. Segue-se a renúncia formal ao demônio e às suas obras pecaminosas, que o candidato pronuncia antes de ser admitido a confessar solenemente o símbolo da fé. Não é? E aí, quando tem a idade da razão, aos 7 anos, já é adulto para nós, ele mesmo pode fazer a renúncia, não é? Para professar a fé. Por 3 vezes. 3 renúncias e 3, veja, profissão de fé. O sacerdote unge com óleo bento, dito por isso dos catecúmenos, o peito e as espáduas do batizando, para que a divina graça lhe torne fácil e suave o exercício das virtudes evangélicas. Confere então o batismo derramando água 3 vezes sobre a cabeça do eleito, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O sagrado rito acaba pela unção do sacro crisma, a testa do novo cristão, pela imposição da veste cândida, símbolo da inocência que deve conservar até a morte, e pela entrega do círio aceso, símbolo da fé. Esses são chamados ritos complementares, tá certo? Tem aqui a mão ungida também, que coloca no
nos ouvidos e na boca com a palavra éfeta e abre-te. Ok? Em texto corrido, passamos mais ou menos o rito do batismo, o que acontece também no rito do batismo. Vamos para o sacramento da crisma, não é? O bispo, ministro ordinário desse sacramento, com as mãos estendidas sobre a testa do crismando, invoca o Espírito Santo para que lhe desça a alma a enchente dos 7 divinos dons. Unge-lhe depois a fronte com o sagrado crisma e dá pequenina palmada à face do cristão, como para o exercitar as lutas que soldado de Jesus Cristo deverá sustentar contra os inimigos da alma. Não é? E aqui Dom Henrique fazia questão de ser bem expressivo, né? Depois que ungia, colocava a mão um instante e dava um leve tapa na face, que nós vimos já o significado. Conclui, por fim, o sacro rito com implorar o Divino Espírito para fazer da alma do cristão um templo sacro de Deus. Este é o rito do sacramento da crisma, não é? Que é o segundo sacramento da iniciação cristã. Vamos agora para o terceiro sacramento da iniciação cristã, Eucaristia. Quando falamos da Santa Missa, vimos os ritos que acompanham a oferta do sacrifício da nova lei, pela qual Jesus perpetua sua permanência entre nós. A Eucaristia conserva-se efetivamente nos templos sacros para estar sempre à disposição dos fiéis que lhe queiram prestar adoração, especialmente na ocasião das exposições solenes ou procissões eucarísticas. De modo particular, a Santíssima Eucaristia conserva-se para a comodidade dos que se acham em perigo de morte. A comunhão que estes recebem tem um nome consolador do viático, porque Jesus, com a sua visita, vem sustentar as forças espirituais ao moribundo na perigosa viagem do tempo à eternidade. Então vimos aqui, não é, dentro da missa, não é, a Eucaristia quando comungamos, e fora da missa quando se leva em viático, não é? Mas também tem uma outra expressão que é a adoração fora da missa, quando fica no sacrário, né, nos nossos sacrários, tá certo? E tem o dia como a quinta-feira é o dia de adoração, é o dia, né, eucarístico para a nossa Igreja Católica. Vamos agora, terminado o sacramento da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia, vamos para os sacramentos de cura, que são de penitência e unção, a extrema unção, penitência. Esse sacramento se administra regularmente na igreja, no lugar estabelecido para se ouvir confissões, chamado confessionário ou tribunal de penitência, porque o sacerdote ali exerce o ofício de juiz. O sacerdote, em sinal do poder espiritual, se reveste da estola de cor roxa, símbolo da penitência, a fórmula de absolvição em virtude da qual se realiza por instituição divina a remissão dos pecados, faz-se preceder e seguir de outras devotas preces estabelecidas pela a Igreja. É extraordinário, né? E aqui é interessante para nós sacerdotes. Às vezes, até nós nos perdemos. Nós dizemos assim, eita, hoje confessei 10 pessoas, 20 pessoas. Na verdade eu fiz 10 celebrações de penitência. Tá certo? Porque não só é confessar, é fazer uma celebração, um rito, como se faz a celebração do batismo, e dentro dela
se batiza várias pessoas, muitas pessoas. De crisma, e dentro da crisma, muitas pessoas. Da Eucaristia, dentro da missa, muitos comungam, mas o sacramento da confissão só é uma pessoa. Então, dentro dessa celebração, em cada uma pessoa é uma celebração, tá certo? Que começa com a invocação da Santíssima Trindade, né? Que depois o sacerdote diz uma palavra, uma frase, um texto da Bíblia, não é? Que é: o pecado está, eu geralmente digo, o pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que aos vossos olhos, reportando ao Salmo 51, não é? O rei Davi. Depois, né, qual foi a última confissão? Ou quanto tempo você se confessou? A pessoa diz quanto tempo, não é? Passou, não é? E isso é uma condição também para a confissão, viu? Você que passa muito tempo e se esqueceu, tem que dizer quantos meses, ou quantos dias, quantas semanas, ou quantos meses, quantos anos é preciso. Depois vem a confissão. A confissão, veja, diz a confissão. Na confissão vem a penitência que o padre passa, a penitência, a aceitação da penitência, que é justamente o ato de contrição que a pessoa faz, o ato de contrição. Depois recebe a absolvição, a forma da absolvição, e daí o ide em paz. Ide em paz que o Senhor te perdoou. Veja, é um rito. Cada pessoa faz assim. Não é simplesmente vamos ali no cantinho me confessar. Não, é uma celebração, tá certo? Extrema unção, o segundo sacramento de cura. Para conferir esse sacramento, ungem-se com óleo dos enfermos, bento pelo bispo na quinta-feira santa, os órgãos principais dos sentidos, seja porque representam, a bem dizer, a sede das várias doenças corpóreas, cuja salvação se quer impetrar de Deus pela eficácia do sacramento, seja porque os sentidos são comumente os veículos por meio dos quais a alma se aparta de Deus para buscar a própria satisfação nos prazeres corporais. Os efeitos desse sacramento, tanto para a alma quanto para o corpo, são admiravelmente expressos nas orações que acompanham e seguem as unções, não é? E aqui em cada oração, veja, o rito em si já tem uma teologia, mas em cada oração tem um conteúdo teológico. É importante aqui, tá bem? Vamos agora para os dois últimos sacramentos, chamados sacramentos do amor e no amor do serviço, que é a ordem e o matrimônio. As ordens maiores, presbiterato, diaconato, não é? As menores, que até então, veja, que nós chamamos de leitorato e acolitato. Antes tinha o exorcistato, de exorcista, e que vinha a tonsura, cerimônia eclesiástica a descrição do clero, são solenidades conferidas nos sábados das 4 têmporas, no sábado anterior ao domingo da Paixão e no sábado santo, durante a missa celebrada pelo bispo, na qual os novos sacerdotes são imediatamente admitidos a consagrar, juntamente com o bispo, a Santa Eucaristia. A colação das ordens vem acompanhado de série de orações, exortações e cerimônias dirigidas para lembrar aos fiéis, especialmente aos que recebem as ordens, a grande dignidade do sacerdócio, os deveres que impõe e a necessidade do auxílio divino. Atenção aqui no sacramento da ordem, são 3 expressões, ou graus, como a gente chama assim, não é?
temos o grau do diaconato. Veja que em forma pastoral prática é o primeiro, mas ele pode ser chamado também o terceiro. Depois, o presbiterato, que é o segundo grau da ordem, e o primeiro grau da ordem, de forma teológica mais pastoral, o terceiro, é o episcopado, tá certo? Nessas três expressões, nesses três graus: diaconato, presbiterado e episcopado. Vamos para o último agora, sacramento, que é o matrimônio, sacramento do amor e do serviço. Ministro deste sacramento são os próprios cônjuges. Vejam, não é? O único sacramento que o diácono, que o padre, que o bispo não celebra são os cônjuges, os noivos, portanto, os esposos. O sacerdote assiste como testemunha principal, autorizada e exigida pela autoridade da igreja. Ele benze o anel nupcial, símbolo da fé que os esposos juram manter um ao outro. O rito é acompanhado da celebração do sacrifício divino, durante o qual o ministro de Deus invoca sobre a nova esposa a enchente das divinas bênçãos da virtude, graças, fecunda prosperidade e dilatada vida. Assim pensa a igreja, não é? Que é um sacramento, que nesse sacramento se recebe as bênçãos, tá certo? E o que é sacramento? Repito, não é? Terminando, não é? Veja, sinal sensível, visível, eficaz da graça de Deus na nossa vida são os sacramentos. 31 minutos, vou terminar a aula e depois a gente vem com bênçãos, procissões e exéquias, tá certo? Para depois vermos a parte final, que é o culto a Nossa Senhora, aos santos e santas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Agora eu vou dar uma pausa, já fiz 3 aulas, tá certo? Em pouco tempo vou dar uma pausa e só volto lá para a tarde. Depois do almoço, talvez 1 hora, 1h30, eu estou voltando com a 4ª aula deste dia, tá certo? Para a gente ir terminando esse curso Doutrina Cristã. Vamos ver que a gente termina hoje com muita tranquilidade.